Marco Aurélio Cunha contra Júlio Casares. Esses dois já foram os mais votados na última eleição para o Conselho e devem concorrer à presidência do São Paulo no fim desse ano. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto detalhes sobre essa história. Quero falar sobre a situação do Jadson, que esteve em negociações com Cruzeiro e Vasco da Gama. E para fechar, te explico o porquê de Jorge Jesus não ter mais empresário. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que você goste do vídeo, assista até o fim e se curtir não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quero começar esse vídeo falando sobre Jorge Jesus, que deu uma entrevista bem legal ao canal do Zico aqui no YouTube. Contou uma série de coisas, queria destacar uma parte em que ele fala que hoje não precisa mais de empresário para trabalhar. Frase que poderia soar até estranha, metida, arrogante do técnico português, mas é a mais pura constatação da realidade. De fato, ele não precisa mais de empresários, ele tem uma idade e um status na carreira dele que não vai ser um empresário que vai mudar sua situação. Só para contextualizar um pouquinho da carreira dele, ele já trabalhou com o Pini Zahavi e com Jorge Mendes, dois caras muito grandes entre os empresários do futebol europeu. E nem com a ajuda desses dois ele conseguiu alcançar o sonho de trabalhar num gigante do futebol espanhol ou inglês. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, United, entre outros clubes. O detalhe importante é de que ele já foi oferecido para esses times. Inclusive recentemente quando abriu uma vaga no Barcelona depois da demissão de Ernesto Valverde. Mas o nome do Jesus, muito badalado na América do Sul e também em Portugal, ainda não consegue alcançar muito status nos principais países do futebol europeu. Hoje ele não tem empresário, como ele disse, ele trabalha em parcerias, os empresários que apresentam propostas para ele podem ou não ser parceiros nessas negociações. Como é que ele veio parar no Flamengo no ano passado? Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do futebol brasileiro, o cara com portas abertas nos principais clubes do mundo, procurou o Jorge Jesus dizendo que tinha uma oferta primeiro do Atlético Mineiro. Vocês vão lembrar que ele esteve na Arena Independência para assistir a um jogo do Atlético justamente contra o Flamengo. Na oportunidade não houve acordo, o Jorge Jesus entendia que o Atlético precisaria de muitas coisas para se tornar um time que brigaria por títulos na América do Sul e um pouco depois surgiu o convite do Flamengo. Toda a negociação conduzida pelo Juliano Bertolucci e pelo Júlio Taran, que seguem auxiliando o Jorge Jesus. Nas tratativas pela renovação do contrato com o Flamengo, dá para dizer que a diretoria rubro-negra procura o Bertolucci e a recíproca é verdadeira. O Jorge Jesus também se comunica com o Bertolucci, embora ele tenha um advogado de confiança que vai analisar minutas do contrato, condições e tudo mais. Só para fechar, a pergunta que não quer calar é se ele fica ou não no clube. Essa resposta ainda não pode ser dada por agora. O contrato só termina em 15 de junho, como lembrou o Marcos Braz. E, na teoria, quanto mais próximo do fim do contrato, melhor é a situação do Jorge Jesus. Ele, nesse momento, tá com a faca e o queijo na mão. Quero falar sobre a situação de Jadson, que não vive um 2020 muito bacana. O ano começa com a notícia de que ele não fazia parte dos planos do Thiago Nunes, ou seja, não ficaria no Parque São Jorge, apesar de ter, na oportunidade, contrato até dezembro de 2020. O contrato, inclusive, já foi rescindido e enquanto tratava dos últimos detalhes sobre esse rompimento, surgiu o interesse do Coritiba. O pessoal do Coxa pediu para que o Jadson acelerasse o processo de rescisão do Corinthians para ser anunciado logo no Coxa. O Jadson fez o combinado, fez a parte dele, rompeu o vínculo com o Corinthians, mas na última hora o Coritiba voltou atrás e desistiu da proposta. Primeira frustração dele depois da saída do Corinthians. Mais recentemente o Jadson foi sugerido para o Cruzeiro e para o Vasco da Gama. Dois times em dificuldades financeiras e que precisam melhorar o elenco. O Vasco, num primeiro momento, gostou da possibilidade, embora com a contratação do Martim Benítez, meia argentino que estava no Independente, diminuiu um pouquinho desse desejo por um novo meia. Já o Cruzeiro via na possibilidade de ter o Jadson uma ótima alternativa para jogar a Série B. Mas, porém, contudo e todavia, com o episódio do coronavírus, dá para dizer que nem Vasco nem Cruzeiro negociam nesse momento com o Jadson. A ideia dos dois clubes é aguardar cenas dos próximos capítulos para ver por quanto tempo as competições por aqui vão ficar paralisadas. Imagina para qualquer um desses clubes contratar o Jadson agora e os campeonatos só voltarem daqui a 3 meses. Você vai estar gastando salários por 3 meses sem poder utilizar o Jadson e não se trata de um jogador barato. O Jadson ganhava nos tempos de Corinthians algo na casa dos 500 mil reais por mês. Duvido que ele aceite um contrato
inferior a R$300 mil mensais. E por falar em grana, ao menos, diante de tantas notícias ruins, o Jadson conseguiu, na rescisão do contrato com o Corinthians, a quitação ou a promessa de que vai receber quase tudo o que tinha direito até dezembro desse ano. É bem verdade que o Jadson precisou aceitar um parcelamento dessa grana, mas as únicas coisas das quais ele abriu mão para rescindir com o Corinthians foram do 13º, das férias e do proporcional do fundo de garantia. Quero falar agora sobre as eleições para presidente do São Paulo, que vão acontecer em duas etapas, a primeira parte em novembro, a segunda parte em dezembro. Daqui a pouco eu te conto detalhes sobre essa história. Quero falar antes sobre a possibilidade de termos uma eleição barulhenta, com a presença de dois caras com muita mídia, Júlio Casares de um lado, Marco Aurélio Cunha do outro. Os dois, inclusive, foram os mais votados da última eleição para o Conselho Deliberativo do São Paulo em abril de 2014. Casares teve 911 votos na oportunidade, foi o mais votado da história do São Paulo, assim como já havia feito na eleição de 2008, enquanto o Marco Aurélio Cunha foi o segundo, com 872 votos. São dois caras muito populares junto ao torcedor e também aos sócios. O grande ponto é que a eleição para presidente do São Paulo, ela ocorre, ela é definida dentro do Conselho Deliberativo. Aí a gente precisaria ver qual dos dois tem mais moral junto aos conselheiros. É provável, inclusive, que tenhamos outros candidatos. O Roberto Natel, que é vice-presidente do Leco, embora esteja rompido com o Leco há bastante tempo, pode ser lançado pela oposição. A oposição promete fazer para os próximos dias, talvez para as próximas semanas, uma prévia, juntando todos os presidenciáveis, e aquele que tiver mais votos dentro desse grupo de oposição deve ser lançado como candidato da oposição. Já o Marco Aurélio Cunha poderia até ser lançado pelo atual presidente, o Leco, embora tenha gente próxima ao Leco que fale que o Canaça, José Roberto Canaça, pode ser o candidato. O Júlio Casares parece sair por uma terceira via. Ele garante que tem 143 conselheiros que o apoiam, tanto gente da situação quanto gente da oposição, todo mundo batalhando para que ele seja esse candidato. Antes de gravar o vídeo, conversei tanto com o Marco Aurélio Cunha quanto o Júlio Casares. O Casares ainda não fala como um candidato, mas a tendência é que mais cedo ou mais tarde isso aconteça. Já o Marco Aurélio Cunha, que sempre tratou essa possibilidade como muito pequena, parece estar mudando aos pouquinhos a sua ideia. Ele falou o seguinte, abre aspas, estou na CBF, não tenho me envolvido com a política do São Paulo, mas há quem queira que eu seja candidato. Quem sabe? Fecha aspas. Outros possíveis nomes que podem tentar a eleição em dezembro são José Carlos Ferreira Alves, Outen Aires de Abreu Júnior, José Roberto Opsi Blum, além do Homero Belintani Filho. Como é que vai funcionar a eleição do São Paulo? No primeiro momento, em novembro, são eleitos 100 conselheiros, que vão se juntar a outros 160 conselheiros vitalícios para formar um grupo de 260 conselheiros. Esse pessoal, em dezembro, um mês depois, vai decidir pelo novo presidente do São Paulo. E é grande a chance de, pela primeira vez em muito tempo, talvez em quase 2 décadas, a gente ver um grupo de oposição vencendo uma eleição no São Paulo. Esse grupo da situação comanda o tricolor desde Marcelo Portugal Gouveia. Depois ele deu lugar ao Juvenal Juvencio, que ficou por 3 mandatos, sendo sucedido por Carlos Miguel Aidar e pelo Leco. Só para arrematar, quero contar o que andam fazendo hoje Júlio Casares e Marco Aurélio Cunha. O Casares tem um cargo importante dentro da Record e é também membro do Conselho de Administração do São Paulo. Esse órgão ajuda o Leco nas grandes decisões e cuida bastante da parte específica do lado financeiro. Já o Marco Aurélio Cunha é, há bastante tempo, funcionário da CBF. Ele é diretor de futebol das categorias femininas, cuida da seleção feminina, além das categorias de base. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral, vai. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Quem tem Instagram, me segue por lá no Instagram, na minha conta, no @JorgeNicola. E para fechar, use o espaço para comentários aqui no canal para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!